queridos irmãos, bom dia, sejam bem-vindos a mais um estudo do novo livro que estamos lendo, né? Beneficência Social. Eu tenho esse, não sei quais irmãos têm, não dá para ver direito, né? Hoje nós vamos falar do capítulo 2, que tem como tema a simpatia de Cristo pela humanidade sofredora. E quem está conosco é a nossa irmã Léa Cardoso. Atualmente ela é departamental de intercessão do CAMAP. Também é social, né, Léa? Não, esse ano não. Ah, só na intercessão, né? Muito bem. Só da Então a Léa intercessão. vai falar para nós sobre o capítulo 2, que tem esse tema, né? A simpatia de Cristo pela humanidade sofredora. Seja bem-vinda, Léa. Deus te abençoe. Obrigada, bom dia a todos. É uma satisfação participar desse momento, né, tão nobre que é as orações da madrugada. Essa igreja online, né, onde todos nós nos reunimos de diferentes lugares para juntos buscar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 2, que tem o título A Simpatia de Cristo pela Humanidade Sofredora. Quando falamos de simpatia, né, a gente pode pensar que simpatia seja uma questão de pessoas, a gente lembra de pessoas simpáticas, né, de pessoas alegres, mas, na verdade, a simpatia ela vai um pouco a mais e diz que simpatia é uma afinidade que pode levar a uma harmonia com outros, permitindo a criação de laços de amizade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de perceber, compreender e reagir ao sofrimento ou necessidade de outra pessoa. Então, a simpatia, ela é exatamente isso. Ela inclui amor, afinidade, amizade, afeto, né? Empatia. Hoje nós falamos muito sobre empatia, né? Mas é a mesma coisa, né, da simpatia. Tá tudo dentro do mesmo conceito. Então, era isso que Cristo tinha pela humanidade. Ele tinha uma simpatia, ele sentia um amor, uma afinidade, um afeto, né? Ele se sentia tocado pelo sofrimento dos outros. Aqui, né, no texto do livro, fala assim: Jesus sofre quando sofre o homem. Cristo identifica os seus interesses com os interesses da humanidade sofredora. Então, nós vemos que Cristo, quando ele esteve aqui nesse mundo, ele demonstrou exatamente essa simpatia, essa empatia pelo outro, e especialmente pela humanidade sofredora. Ele não estava assim tão associado às pessoas que estavam bem, felizes, mas ele se sentia interessado pela parte sofredora. Ele reprovou sua própria nação pelo seu errôneo tratamento dispensado ao próximo. Nós sabemos que os judeus, especialmente as pessoas que estavam à frente do trabalho religioso, eles achavam que as pessoas sofredoras estavam ali pagando por seus pecados. E eles se achavam até melhores, né? Eles tinham aquele sentimento de que eles eram melhores do que aquele que estava sofrendo. Então, em vez dele ter essa simpatia que Jesus tinha pelo próximo, quando ele via ali que alguém estava em sofrimento, ele se sentia assim melhor e inferiorizava mais aquelas pessoas. Eles deixavam bem claro que aquelas pessoas ali estavam sofrendo porque elas eram pecadoras, porque seus pais tinham pecado, porque eles eram os transgressores da lei e, pela graça de Deus, eles não eram assim, né? Então, existia assim, uma certa, um certo ego, né? Aquele sentimento de superioridade. Isso incomodava Jesus. E Jesus, muitas vezes, ele reprovou essa conduta. A negligência ou abuso ao mais fraco e mais transviado crente, ele considera como havendo sido dispensado a si mesmo. Gostaria de chamar a atenção de todos para essa frase, né? Então, ele não está falando aqui que ele se incomoda quando alguém causa
uma negligência a um crente fervoroso. Ele poderia dizer assim: olha, quando vocês deixam de olhar para aquele crente, aquele irmão fervoroso que faz a minha vontade, vocês me incomodam. Não, aqui Jesus diz que a negligência ou o abuso ao mais fraco, ou mais transviado crente. Aqui ele vem falando daquelas pessoas que necessitam mesmo, né, de empatia, exatamente aquelas pessoas mais fracas, errantes, né? E às vezes, assim como os judeus, nós nos comportamos com ar de superioridade. E às vezes até levantamos o nosso dedo e dizemos: ó, você está passando por isso porque você nunca é fiel, nunca consegue se manter firme, não obedece a palavra como deveria ser. Então essa conduta não é uma conduta de um cristão, porque Cristo não agia assim. Cristo, ele simpatizava com a dor da pessoa, mesmo aqueles mais fracos. E ele diz assim: os favores a eles mostrados são creditados como havendo sido feitos a si. Ele não nos deixa em treva quanto ao nosso dever, mas, ao contrário, muitas vezes repete as mesmas lições mediante diferentes figuras e sobre diferentes luzes. Conduz os atores rumo ao último grande dia e declara que o tratamento dispensado ao menor dos seus irmãos é louvado ou condenado como se feito a ele próprio. Ele diz: a mim o fizeste, ou a mim não fizeste. A gente vê muito isso em Mateus 25, né? Tem um capítulo inteiro falando sobre isso, quando Jesus fala que ele vai aparecer grandes pregadores, vai ali aparecer pessoas que fizeram curas, que fizeram muitas coisas, mas quando forem querer se identificar com Cristo, ele vai dizer: eu não conheço vocês, porque vocês nunca fizeram nada por mim. Mas, Senhor, eu fiz tanto. Não, vocês não fizeram aos pequeninos. Olha o interessante, aos pequeninos. Jesus, ele nunca se coloca aqui para a gente fazer as coisas somente para os santos ou para os grandes, mas ele fala ali das pessoas fracas, das pessoas inconstantes, né? Quando ele fala que transviado, ele quer falar sobre aquelas pessoas que têm até dificuldade de permanecer na fé. Então, ele aqui está englobando todas as pessoas necessitadas, como quando fazemos algo, é como se estivesse fazendo para ele. Ele é nosso substituto e penhor, coloca-se no lugar da humanidade, de maneira que ele próprio é afligido, quando é afligido o mais fraco dos seus seguidores. Então, isso aqui, ao mesmo tempo que ele nos chama a nossa atenção, é também para nós um consolo, um conforto. Quem que não passa por dificuldade aqui nesse mundo, né? Quem em algum momento aqui não se sente humilhado, não se sente desprezado, né? Não passamos por injustiça. Todos nós passamos por isso. E Jesus, ele se associa com as nossas dores, ele sente. Então, o que nós devemos colocar em nossa mente é que nunca sofremos sozinhos. Cristo, ele está sentindo a nossa dor, ele se compadece de nós. Então, não deveríamos nunca nos preocupar tanto, né, com os nossos sentimentos, com as nossas dores, porque Jesus, ele já faz isso por nós. Aqui fala assim: é tal a simpatia de Cristo que ele não permite ser espectador indiferente a qualquer sofrimento causado a seus filhos. Nem a mais leve ferida pode ser produzida por palavra, espírito ou ação que não toque o coração daquele que deu a sua vida pela caída humanidade. Como eu já falei, isso tanto é uma advertência para nós como é um conforto. A advertência é de que devemos ser muito cautelosos com as nossas ações, com as nossas palavras, quando nós vamos agir com alguém, né? Porque pode ser que nós estejamos afetando, ou como está escrito, né? Nós estamos realmente afetando a Cristo quando nós agimos de uma maneira indiferente, rude, ou fazemos qualquer injustiça para com o próximo,
Cristo sente como se estivesse fazendo para ele, mesmo que seja aquela pessoa mais fraca, né? O Senhor sente aquilo toca o seu coração. E como eu disse, também repito, se algo nos ocorre, também não devemos nos preocupar, porque Cristo ele está atento a cada dor, né? A cada dificuldade que passamos. Tenhamos em mente que Cristo é o grande coração do qual o sangue vital flui para cada órgão do corpo. Ele é a cabeça da qual se estende a cada nervo, ao menor e mais remoto membro do corpo. Quando o membro desse corpo, com o qual Cristo está tão misteriosamente associado, sofre, o trauma da dor é sentido por nosso Salvador. Já pensou, irmãos? Que coisa interessante, né? O trauma da dor é sentido por nosso Senhor. Então, quando o mais remoto membro do corpo, aquele que a gente menos dá atenção, ele sofre, o Senhor sente qualquer dor, qualquer trauma, seja ele físico, seja ele emocional, espiritual, seja qual for a dor, ela atinge o nosso Salvador. E nós vemos aqui que Cristo, quando ele esteve aqui nessa terra, ele deu uma atenção especial para toda classe de pessoas. Ele se preocupou com o pobre, aquele que realmente tinha suas necessidades materiais. Ele se preocupou com o que tinha suas necessidades espirituais, as necessidades emocionais, os enfermos endemoniados. Então, toda sorte de dores, Cristo estava preocupado e estava ali pronto para amenizar, né? Diz que Cristo ele veio para aliviar o sofrimento. No tempo que Jesus esteve aqui nessa terra, diz o desejado de todas as nações, se ele não tivesse vindo aqui nesse mundo, Satanás ele já estava predominando, trazendo muito tipo de sofrimento, né? É tanto que aquelas pessoas ali, a maioria tinha possessão demoníaca, muitos tipos de enfermidades, porque Satanás ele estava tomando conta, né, dos seres humanos. Porém, Cristo, através da sua vida aqui nessa terra, do seu amor, da sua misericórdia, do sacrifício que ele fez em favor da raça humana, então veio a graça, né? E essa graça de Cristo, que ainda perdura nesse mundo, é o que faz com que as pessoas tenham ainda empatia uns pelos outros, né? E diz assim: este mundo é um vasto hospital, mas Cristo veio curar os enfermos, proclamar liberdade aos cativos de Satanás. Era em si mesmo saúde e vigor. Comunicava sua vida aos doentes, aos aflitos, aos possessos de demônio. Não repelia ninguém que viesse receber seu poder vivificador. Então, algo importante, não repelia ninguém. Sabia que os que lhe pediam auxílio haviam trazido sobre si mesmo a doença, todavia não se recusava a curá-lo. E quando a virtude provinda de Cristo penetrava nessas pobres almas, sentiam a convicção do pecado e muitos eram curados de suas enfermidades espirituais. Então, a forma como Jesus trouxe muitas pessoas para o reino espiritual foi através da cura física, foi através de um milagre, de uma providência, em repartir o pão. Essa forma trazia as pessoas para querer conhecer melhor esse benfeitor. Quem é esse homem, né? Como que ele se compadeceu de mim? Por que ele fez isso por mim? Então, eu quero seguir esse homem, eu quero fazer sua vontade. Então, a igreja também, ela deve trabalhar usando esse método. Não somente indo lá pregar a lei, pregar, você tem que fazer isso, isso e isso para a sua salvação. Mas, às vezes, a porta de entrada é amenizar a dor, né, que a pessoa ali pode estar sentindo naquele momento, a necessidade que a pessoa tem. Outra coisa que eu achei muito interessante foi nessa questão aqui, que muitas vezes a enfermidade que aquela pessoa estava sofrendo, ele mesmo tinha trazido sobre si. Mas Jesus não chegava ali dizendo: olha, você está aqui pagando pelo seu pecado.
Você era conhecedor, você pecou porque você quis. Então agora você vai sofrer a consequência. Ou então dava uma lição de moral antes de fazer o milagre. Mas nós não vemos isso. Jesus, ele tinha um amor muito grande. E como eu falei, ele conquistava essa pessoa pela sua simpatia. E muitas vezes nós, tão cheios de pecado, às vezes só mudamos de nome o pecado, né? Mas somos pecadores também. Temos fraquezas, dificuldades e queremos acusar o outro, né? Eu já ouvi de pessoas que dizem: eu não vou orar por alguém que está numa situação porque ele se colocou ali. Ele que quis. Não vou orar não, Deus nem ouve essas orações. Será que ele não ouve mesmo? Se quando ele esteve aqui na Terra, ele mesmo ia ao encontro dessas pessoas, porque ele conhece que nós, seres humanos, somos extremamente fracos e somos tendentes a qualquer momento a cair em qualquer tipo de transgressão e pecado, né? Então ele se compadece e somente ele conhece o coração, somente ele conhece a história de cada um e somente ele pode julgar, né, as pessoas. E é uma das últimas coisas que Jesus fará, é julgar o ser humano, né? Somente mesmo depois que ele fizer tudo pelo ser humano, e que naquele grande dia que haverá o julgamento. Mas enquanto existe chance, Jesus está ali com a sua mão estendida, tentando ajudar, tentando resgatar, tentando trazer aquela pessoa. Então, isso fica para nós como alerta, né? O dever da igreja é conquistar as pessoas, é trazê-las, e não importa o método, sendo que esse método seja um método de amor, de simpatia, de bondade. Cristo sente as misérias de todo sofredor. Quando os espíritos mal arruinam o organismo humano, Cristo sente essa ruína. Olha só, quando a febre consome a corrente vital, ele sente a agonia. Isso é algo assim fantástico, irmãos. Tocante. Saber que um ser como Cristo, santo, que tem o céu inteiro, que tem um monte de anjos ali para louvar, para adorar ele, que ele não tem necessidade nenhuma, ele se preocupa com o que eu sinto, ele se preocupa com as minhas dores, ele se preocupa com o meu corpo físico, ele se preocupa quando a febre, né, ele aqui nos atormenta. Isso é tão importante. E nós, né, irmãos? Nós que somos tão débeis, que temos tantas dificuldades, como nós não deveríamos nos preocupar uns com os outros, né? E diz: os servos de Cristo são seus representantes, instrumentos pelos quais opera. Ele deseja, por intermédio dos mesmos, exercer seu poder de curar. Então, nós somos representantes de Cristo aqui nesse mundo. E nós temos que fazer esse trabalho que ele fez, né? De ajudar pessoas, de curar. Não somente a cura física, né? Mas também existe a cura emocional, a cura espiritual. Cristo somente teve experiência de todas as tristezas e tentações que recaem sobre os seres humanos. Jamais algum outro nascido de mulher foi tão terrivelmente assediado pela tentação. Jamais algum outro arrostou com o fardo tão pesado dos pecados e das dores do mundo. Nunca houve algum outro cuja simpatia fosse tão ampla e eterna. Como participante em todas as experiências da humanidade, ele poderia não somente condoer-se do que se acham sobrecarregados, tentados e em luta, mas participar-lhes os sofrimentos. Então, nós vemos aqui que Jesus ele teve associado em todas as esferas de sofrimento da humanidade. Ele se portou como pobre. Ele poderia ter vindo desse mundo como rico, mas ele quis ali deixar bem claro para o pobre que ele também passou por isso, né? Que ele conhece essa dor, que ele sabe. Assim como também ele teve o cuidado com as pessoas enfermas, ele teve compaixão. E ele esteve associado, né, com todas as fraquezas da humanidade, ele esteve ali ao lado para ajudar, para auxiliar. Diz assim: ele se tornou um com a humanidade, participante de seus sofrimentos e aflições, para que, pela representação do seu caráter em sua imaculada pureza, pudesse tornar-se participante da natureza divina. Ele fez uma troca, né? Ele se colocou no meu lugar para que um dia eu também possa alcançar o seu lugar
que é o lugar divino, né? É o lugar onde nós queremos um dia estar juntos, escapando da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Então, Cristo, ele nos dá essa oportunidade, ao mesmo tempo que ele deixa um dever para a igreja. Nós devemos ser seus representantes, devemos fazer o trabalho que ele deixou, que é de ter essa simpatia pelos sofredores. Não sermos assim indiferentes. Se existe uma coisa que é dolorida, é a indiferença do ser humano para com o outro. Isso dói demais, né? E eu queria compartilhar aqui com os irmãos, finalizando esse capítulo, uma experiência que nós passamos como igreja aqui em Macapá, né? Eu moro em um residencial aqui em Macapá de apartamentos. E eu moro em um bloco, a minha nora mora em outro. Eu vou tentar resumir o máximo, porque essa experiência ela é muito interessante, mas o tempo não nos permite, né? Mas, então, lá no bloco que a minha nora mora, de repente ela começou a perceber que uma família se ausentou, que eles estavam no apartamento, porém, eles não tinham mais não andavam mais ali, ela não via mais o Ilve, né, que a gente consegue ver os vizinhos transitando, né, nos corredores, mas ela percebeu, e de vez em quando ela vinha na minha casa, ela comentava, ela dizia assim, olha, não vi mais uma vizinha minha, mas a gente percebe que tem alguém na casa dela, e ela era mãe solo de quatro filhas. A mais velha tinha 17, a mais nova tinha 3 anos nessa época. Foi final de 2018. Uma certa vez nós fizemos um trabalho de assistência social na igreja e sobrou 2 cestas. Aí a minha nora foi e falou assim, irmã, a senhora pode me dar uma cesta dessa? Eu vou levar para essa vizinha. Que eu nunca mais olhei ela, mas eu vou lá levar assim mesmo. E olha que a minha nora não é nem tão preocupada assim com essas causas, mas ela se sentiu incomodada, coisa do Espírito Santo mesmo. E aí ela chegou e levou a cesta para essa vizinha, e ela bateu na porta, a vizinha abriu, e ela entregou a cesta. E ela depois relatou para mim que a vizinha estava muito abatida, muito magrinha, e que ela não teve reação, sabe? Quando ela ficou sem palavra, ela só olhava para a cesta, olhava para ela, não disse uma palavra. E depois a gente ficou sabendo que nesse dia que ela levou a cesta para ela estava 2 dias dando soro caseiro para os filhos não ficarem desidratados, né? Que é aquele soro do sal com açúcar, mistura na água e dava para as crianças. E estava em casa em oração, né? Essa vizinha ela estava cometida de um problema psicológico muito forte, devido a alguns traumas que a família havia passado. Ela estava 6 meses presa dentro de casa. Ela tirou as meninas da escola, ela saiu do serviço, ela começou a vender todas as coisas que ela tinha em casa para poder ir vivendo. Ela foi vendendo tudo que ela tinha, e quando a minha nora teve esse contato com ela, que bateu na porta dela e entregou a cesta, ela já tinha vendido até o fogão. Ela estava cozinhando uma vasilhinha, sabe, daquelas com álcool, fazendo só o básico já. E vivia do Bolsa Família, que eu lembro bem que nesse tempo era 200 e poucos reais. E aí ela chegou em casa e ela ganhou assim, ela não queria ver ninguém. Ela criou na mente dela uma mania de perseguição. Ela achava que se ela saísse de casa, alguém ia seguir ela e ia matar. Ela ia ser assassinada e ela ia deixar os filhos dela sozinha. Então, ela criou isso e ela não saía de casa de maneira nenhuma, ia definhando. E a minha nora chegava em casa e sempre comentava alguma coisa. E quando ela ganhou a confiança da minha nora, do meu filho, ela começou, então, a conversar com eles e foi contando o que estava acontecendo com ela. E ela contava para ela e ela contava aqui em casa para mim. E aquilo começou a me angustiar o meu espírito. Eu não tinha mais paz, nem de dia nem de noite. Eu mandava alguma ajuda para ela, mas o Espírito Santo sempre dizia que eu tinha que fazer um trabalho com aquelas pessoas. E começou a me incomodar,
muita forma. Eu acordava pensando nessa pessoa, eu dormia, eu andava, trabalhava, e sempre aquela pessoa na minha mente. Não sei se vocês já sentiram o Espírito Santo incomodando, é uma coisa que arde assim, no nosso coração. E aí, quando foi uma noite, eu acordei muito incomodada e comecei a orar para Deus, e eu falei para Deus assim: Senhor, eu não sei como fazer esse trabalho. Eu faço o trabalho que tu quiser na igreja, mas assim, como é que eu vou ter acesso a uma pessoa que está passando por esses problemas, que não quer ver ninguém, que tem medo de todo mundo? Eu não sei fazer esse trabalho. E eu comecei a chorar. E eu chorei muito, porque ele estava me incomodando demais. E eu falei para ele que eu não sabia ter esse acesso, que eu nunca tinha feito um trabalho pessoal dessa maneira. E mesmo assim o Senhor não me respondeu, ficou silêncio e continua a angústia em mim, né? E aí eu falei para ele: tá, tudo bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para minha nora falar com ela, que se ela aceitar uma semana de oração na casa dela, eu vou fazer o que tu quiser que eu faça, tudo. Porém, se ela não aceitar, eu estou livre. Tu vai tirar essa angústia de mim. E aí, quando foi no outro dia, eu falei para ela, eu disse: fala para tua vizinha se ela aceita que eu faça uma semana de oração com ela na casa dela. Disse que a gente é só para orar, que nada mais do que isso, só quero orar com ela. Aí ela foi, o trauma dela era tão grande que ela não falava com ninguém nem por telefone, ela achava que alguém estava rastreando, só para vocês terem ideia, entendeu? Aí ela ligou para ela e disse: não fala comigo. Eu falava baixinho: quando tu chegar, tu vem aqui em casa, eu não posso falar nada por telefone. Aí quando ela chegou na casa, ela falou com ela: minha nora, ela trabalha na igreja há muito tempo, ela faz um trabalho na igreja de coração, e como eu já tinha enviado muita ajuda para ela, né? Ela já tinha tido assim, mais uma confiança, e ela aceitou. Ela mandou dizer para mim, ela aceitou, disse: então eu tenho que fazer o trabalho, né? Eu lembro bem que foi uma quarta-feira. Aí eu fui para a igreja, pedi oração na igreja, porque ali foi uma luta espiritual. Então, Satanás estava trabalhando na minha mente também, trazendo um monte de coisa na minha mente, porque ele não queria que eu fizesse esse trabalho. E eu pedi oração na igreja e convidei 2 irmãs e fomos lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, que a porta abriu lá da casa, que eu entrei, como eu falei, era ela e mais 4, né? 4 meninas. Umas meninas lindas, sabe? E eu fiquei olhando aquilo ali, meninas lindas, educadas, a mãe muito definhada, muito mesmo magrinha, muito falava baixinho. Eu acho aquela carga emocional muito forte. Então, ali a gente fez a oração com ela e a gente percebeu que eles tinham familiaridade com a oração, com a Bíblia, porque eles participaram todos, né? Eu fiz uma grande oração onde eu dei oportunidade para todo mundo orar, todo mundo falar. As meninas oraram normalmente. E quando eu fui saindo, isso me impressionou. Quando eu fui saindo, só para vocês terem ideia como que Deus trabalha. Eu fiz bem rápido, exatamente para não se tornar lá cansativo, porque eu queria ter a oportunidade de continuar, né? Que eu tinha falado uma semana. E quando eu fui saindo, ela falou assim, bem baixinho: irmã, antes ela frequentava a Igreja Universal. E aí, com esses 6 meses, nunca ninguém tinha ido visitar ela. Ninguém tinha ido lá, saber como que ela estava, fazer o trabalho, nada. Aí, quando eu fui saindo, ela disse assim: irmã, espera um pouquinho, falou bem baixinho. Ela disse assim: eu tenho um dízimo para entregar, vocês levam? Aí eu falei assim: sim, posso levar. Ela trouxe aquele saquinho, que na Universal eles dão um saquinho assim, né? Cheio de moeda, de dinheiro, que durante todos esses 6 meses, todo o dinheiro que ela tinha conseguido, cada item que ela tinha vendido da casa para ela poder sobreviver, o dinheiro do Bolsa Família, que era a única renda, estava tudo ali. E mesmo ela passando necessidade, ela nunca tinha gasto um centavo, entendeu? Então, quando ela me entregou esse dinheiro aqui, eu vi que Deus tinha um propósito com aquela família. E que aquela força que eu estava sentindo, aquele incômodo, é porque realmente tinha que fazer um trabalho. E aí eu vim para casa muito emocionada com aquilo e retornei os outros dias. Não importava o horário que eu chegava no meu trabalho, eu ia para casa, como era no mesmo bairro que eu, né? As irmãs nem vieram mais. Eu comecei a fazer sozinho o trabalho com ela. E todas as noites nós líamos a Bíblia, orávamos, e fui explicando. E aí chegou um momento que eu dei um livro para ela que falava do sábado. E ela ficou muito emocionada, porque ela disse que ela já guardava o sábado.
E ela guardava, só que da maneira dela, de meia-noite, do jeito que ela entendia, porque nesse tempo que ela passou ali, em opressão, ela começou, a força dela era a Bíblia, ela lia a Bíblia toda, ela começou a ler desde Gênesis, e ela se deparou com o sábado, e ela lia com as meninas todas as noites. Veja só como o Espírito Santo trabalha. E então eu disse assim, agora eu preciso trazer o pastor aqui. Então, na sua casa, você aceita que o pastor venha na sua casa? Ele é uma pessoa de Deus, uma pessoa de bem. Não, ele nem era pastor ainda, era obreiro ainda, era o Daniel. E aí ela aceitou, e o obreiro também aceitou ir, e começou o curso bíblico, né? E ela, então, tomou uma decisão, que ela precisava mudar de vida, mas ela disse que não conseguia aqui, porque ela tinha muitos traumas, ela tinha muitas lembranças ruins, ela precisava ir embora daqui. Aí eu falei assim, nossa, vai perder todo o trabalho, né? Mas tudo bem. E eu lembro bem que o pastor, ele em momento nenhum acusou, né, ela, nunca, ele criticou dos sentimentos dela, nenhum de nós. E no dia dela mudar-se dali, ela achava que o medo dela era descer e alguém ia matar. Ela ainda estava com medo, continuava. Ela já tinha mudado muito, mas o medo ainda persistia. Então nós fomos, fui eu, meu filho, foi o pastor Daniel, estava lá, e ela desceu ali toda amedrontada, levamos ela para o local que ela ia pegar o barco, o navio, para ela ir para o interior, né? Então ela passou uns 3 meses no interior, e depois, para nossa alegria, ela disse, olha, eu preciso voltar para aí, só não quero morar no mesmo bairro que eu morava. Então nós acolhemos, nós pagamos 1 ano de aluguel para ela, nós ajudávamos assim, igual a gente fazia com filho, sabe? Todo o suporte, levava para a igreja, ensinei a trabalhar, ensinei como vender, como ganhar dinheiro, fazer um trabalho bem cansativo, bem cansativo. É como se você estivesse ali educando um filho, porque tem que ter uma mudança total de vida. E incrível, irmãos, que a maior alegria foi quando vimos aquelas pessoas todas se batizando na igreja, né? Hoje, ela mora no Sul, casou com uma pessoa da nossa igreja, e a minha maior alegria foi ver a menina, que na época tinha 17 anos, ela vai casar agora, na igreja, com uma pessoa da igreja, né? Ela vai casar, ela já casou no civil, e vai casar agora na igreja, agora em setembro. E, para mim, isso é uma alegria muito grande. Foram 3 moças e ela 4, né? Ela casou, ela já tem uma menininha menor. Então, isso para a gente ver, o Senhor queria resgatar aquelas pessoas. Ele sabia da sinceridade daquelas pessoas. Tão pertinho de mim, né? Bem pertinho aqui. Nunca imaginei. Mas precisava fazer um trabalho. Tinha que abrir uma porta. Se eu tivesse chegado lá, batendo na porta dela para entregar um folheto, talvez não tivesse o acesso. Talvez ela nem tivesse aberto a porta, porque ela, com aquele pavor que ela estava, ou se eu tivesse feito isso quando ela estava bem, ela era da Universal, ela não ia aceitar também, né? Porque lá eles têm a forma de crer, de crença, de fé. Mas o Senhor, ele permitiu que nós tivéssemos acesso através do trabalho de assistência social. Foi uma cesta básica, em um momento que ela estava passando grande necessidade, foi que abriu as portas, trouxe a confiança, né, dela acreditar, e fez com que nós tivéssemos acesso à casa dela, e ela aceitou a igreja, né? É tanto que ela disse que quando ela foi para o interior, lá não tinha nossa igreja, mas ela nunca visitou nenhuma outra mais, porque já tinha feito estudo bíblico, né? Então, o que eu quero trazer com essa experiência e diante de tudo que nós estudamos aqui? A assistência social, a simpatia, o amor, a paciência, o cuidado, o querer cuidar do outro, o não julgar, né? As pessoas ali do prédio ali, muitas pessoas falam, essa mulher é doida, essa mulher é perturbada, né? Essa não davam importância, mas a gente viu o quão fiel ela era, né? Ela estava passando por um momento difícil de vulnerabilidade, de fraqueza, de fragilidade. Ela precisava de uma mão acolhedora. E Cristo viu isso do céu.
Cristo, ele ouviu as orações que ela fazia ali, naquela sala dela, né? Ela escreveu na parede o Salmo 91 todinho, e ela ali orava todos os dias com os filhos, e Deus nos incomodou. Não foi nós que fomos buscá-la, nós só fomos o instrumento. Foi trabalhoso, foi bem trabalhoso esse processo, né? A gente teve que... É como se eu tivesse uma outra família para dar toda a atenção, cuidado e até os meios, né? Porque ela não tinha mais nada de casa quando voltou, a gente teve que ajudar em tudo. Mas o Senhor, só fomos instrumento, porque quem queria salvar aquela família era o Espírito Santo. Porém, se eu tivesse resistido, ele não podia me usar. E eu ia responder isso no grande dia do juízo, né? Porque ele não ia me forçar aquilo. Então, irmãos, nós temos que estar atento ao que o Espírito Santo fala em nossa mente e nunca nos restringir em ter simpatia com o outro, em ajudar, em nos gastar, né? E nos deixar gastar em favor do próximo. Porque ali pode ser uma alma que o Senhor quer salvar. E nesse caso não foi nem só uma, né? Foram 4. Todos os filhos batizados, todas as meninas batizadas, né? Só falta a pequenininha, porque ainda não tem idade, que hoje vai fazer 9 anos ainda. Mas as meninas, as 3 estão batizadas, cada uma sendo encaminhada, e graças a Deus por isso. Que Deus possa nos abençoar cada dia para que sejamos cada vez mais usados como instrumento na sua causa. Amém.